Glórias a Deus, louvado seja o Senhor Jesus por toda a sua obra, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por tudo que tem feito por nós e que possamos perseverar firmes até o fim, porque quando Ele promete, Ele cumpre e o Espírito Santo está completando a boa obra na nossa vida. 1 Samuel 16:3 nos fala acerca da unção sobre Davi. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Aqui conta-se a história do momento em que Deus mandou que o profeta Samuel ungisse o novo rei para Israel, porque Saul havia desagradado ao Senhor em todos os sentidos. Então, Deus revelou que deveria ser um dos filhos da casa de Jessé. Então, ao chegar na casa de Jessé, estavam quase todos os filhos reunidos. Por quê? Davi era o caçula e não estava no momento. E os demais filhos de Jessé eram mais fortes, eram do exército do rei Saul. Então ele ficou esquecido. Nem o próprio pai se lembrou de Davi, porque naquele tempo era costume o profeta chegar na casa e a família toda estar reunida. Então todos se reuniram porque o profeta Samuel estava lá, mas ninguém, nem os irmãos, nem o pai, deu falta da presença de Davi, que estava onde? Lá nos pastos, porque Jessé tinha ovelhas e quem pastoreava essas ovelhas era justamente Davi, o caçula. A palavra do Senhor para a nossa vida hoje é para entendermos que Davi foi desprezado, porém Deus, Ele tem planos na nossa vida. Deus, Ele não se esquece de nós. Podemos até ser esquecidos por pessoas às quais ajudamos. Podemos ser esquecidos por familiares. Mas Deus não nos despreza. Deus não nos rejeita. E tudo isso aconteceu de uma forma que o próprio profeta, ao ver os irmãos de Davi, homens que eram do exército, homens que sabiam estar numa guerra, ele se impressionou e no coração até achou que poderia ser alguns deles, porque muitas vezes nós julgamos pela aparência e foi isso que o profeta fez. O mundo julga as pessoas pelo nível educacional, pelas posses materiais, pelo jeito que a pessoa mostra a sua autoimagem, mas isso justamente traz o engano. Porque precisamos sim estudar, precisamos sim ser pessoas apresentáveis, mas para Deus o mais importante é o que está dentro do nosso coração, o nosso caráter, quem somos realmente. Davi foi desprezado, mas Deus escolheu Davi. No próprio momento em que o profeta pensou que seriam dos irmãos de Davi, Deus declarou fortemente ao coração do profeta, lá na casa de Jessé. O homem vê por fora, mas eu vejo que o coração. O nome de Davi significa amado. Embora ele desprezado por todos, Deus já o tinha escolhido. Então, mesmo que o mundo nos despreze, que nós possamos lembrar que Deus, Ele nos aceita, é com base no seu amor e não na nossa condição física, na nossa condição social. Deus nos ama do jeito que nós somos. Por quê? Porque Ele vê como base o que Ele pode fazer em nossa vida e não o que somos hoje. O Espírito Santo tem uma obra para ser completada em cada um de nós. Porque se nós formos analisar, nós chegamos para Jesus cheio de pecados. Nós chegamos para Jesus sem nada de bom para oferecer. E Ele nos lava através do seu sangue. E a partir disso, Deus já projeta um novo futuro para a nossa vida. Davi, ele foi ungido, ele recebeu a unção. O profeta derramou o azeite sobre a cabeça dele.
E Davi foi ungido. Por quê? Porque o profeta perguntou: não tem mais nenhum filho? Acabaram-se os teus filhos? Porque quando Deus disse que não seria nenhum daqueles e que seria um filho da casa de Jessé, então o profeta raciocinou: está faltando alguém. Aí foi que lembraram do mais moço, daquele que ficava sozinho lá nos pastos dias e dias e noites. Deus, através de Davi, nos mostra que a comunhão, estarmos na presença do Senhor, nos traz os frutos na hora certa. Davi foi ungido na frente de todos que o desprezaram e de todos que os rejeitaram. E que nós possamos entender que a obra é tão grande na vida de Davi, que os próprios irmãos dele, que faziam parte do exército, no momento em que Golias começou a afrontar o povo de Israel, aparentemente esses homens valentes do exército, seus irmãos, tiveram medo, pavor, assim como todos os outros. E Davi, o simples pastor de ovelha, foi quem enfrentou Golias, e nós sabemos o final da história, não é? Golias foi derrotado. Então, que nós possamos, neste dia, estar alertas para não julgar as pessoas, para não estarmos moldados nos padrões deste mundo, que os valores do mundo são invertidos, que não venhamos trazer isso para dentro da nossa família, nem para dentro da nossa igreja, e que nós possamos buscar a unção para estarmos vitoriosos, porque esse óleo que foi derramado pelo profeta na cabeça de Davi, ungindo ele como rei, representa o Espírito Santo. Que todos os dias na nossa vida haja um mover, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que possamos avançar, para que possamos estar firmes, resistir o dia mal, que estarmos felizes também nos dias de vitórias e prosseguirmos assim, porque na nossa vida há altos e baixos, tem dias de vales, dias de lutas, mas tem dias de vitória, tem dias de estarmos sobre a montanha. Mas nós não sabemos como isso tudo acontece, nós não sabemos o futuro, sabemos que Jesus estará lá conosco, mas é preciso ter o que na nossa vida? É preciso ter o que? Raízes fincadas, é preciso estar bebendo na fonte que é Jesus, e crermos que se pessoas nos decepcionam, se pessoas nos desprezam, se pessoas falam mal de nós, seja lá o que for, algum tipo de decepção, que isso não venha nos afetar, que ao contrário, possamos orar por aqueles que nos perseguem, possamos orar por aqueles que não nos entendem e entender que no tempo de Deus Ele nos exalta, assim como fez com Davi. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela comunhão do Teu Espírito Santo, que não desiste de nós, e te agradecemos porque Tu és o Deus que não se esquece de nenhum dos Teus filhos, e nós te louvamos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós te agradecemos porque temos o pão sobre a mesa, temos um teto, um lar para estarmos reunidos. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem concedido. E queremos, Pai, pedir perdão pelas vezes em que ficamos presos a coisas que as pessoas nos fazem, que talvez até as pessoas possam nos ferir porque elas não estão bem, o problema não somos nós, são elas. Então que nós possamos liberar perdão, que nós possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, colocando em prática, que o Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração, para sermos aperfeiçoados todos os dias. E colocamos diante do Senhor as nossas causas, as nossas necessidades, porque sabemos que é o momento do Senhor nos honrar, há o momento do Senhor virar, transformar a situação adversa. Nós continuamos, Senhor, crendo na Tua Palavra, continuamos crendo no Teu socorro, no Teu cuidado, e declaramos que a nossa família está debaixo da Tua unção, da Tua proteção. Por isso nós repreendemos, Senhor, toda inveja, toda palavra contra nós, repreendemos, meu Deus, todo e qualquer intento do maligno contra a nossa família, e declaramos que a nossa casa está debaixo da Tua comunhão, que haja palavras de saúde, palavras de bênção, palavras de cura. Vem libertar, meu Deus, aqueles que estão presos nos vícios. Vem libertar, Senhor, aqueles que estão presos à incredulidade. Venha libertar, Senhor, os que estão presos, Senhor, à indiferença. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela atmosfera espiritual da nossa família, que haja
na vida das pessoas que escutam essa palavra, o socorro, a necessidade a qual elas estão, Senhor, passando, que venham ser supridas, que no nome de Jesus, Senhor, haja a tua cura, a tua bênção e o bem maior, a salvação. Nós continuamos pedindo, Senhor, pela libertação, que verdadeiramente o manto da salvação esteja estendido sobre a nossa casa. E na nossa oração, Senhor, nacional pelas famílias, nós oramos, meu Deus, para que seja disseminado toda essa mentira acerca do aborto, que é um assassinato diante dos teus olhos, que os meios de comunicação pregam isso como algo natural, mas nós, como filhos de Deus, nós não aceitamos. Que todo pensamento contrário, Senhor, à vida seja anulado, que o Brasil não entre como outros países já que estão liberando, Senhor, que estão liberando o aborto. Nós não aceitamos isso, nós não concordamos, não comungamos com as coisas do mundo e declaramos que o nosso país vai continuar sendo um país cristão, que não vai entrar nessa visão. Guarda-nos, ó Deus, nos livra de todo mal, aperfeiçoa o nosso caminho e que possamos ser sempre dependentes e confiantes do Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém.